Fala moleque, beleza? Então, esse vídeo de hoje vai ser considerado uma aula 1 de literatura, tá bom? É a aula número 1, é a aula onde a gente vai começar a entender o que é um texto literário, certo? Ela é extremamente importante para a sequência dos nossos estudos. Se você chegou nesse vídeo aqui, espero profundamente, tá? No fundo do meu coração, que você tenha assistido o vídeo que eu deixei anteriormente, que é o vídeo de teoria da comunicação. Esse vídeo é extremamente importante para a gente entender o conteúdo dessa aula, tá bom? Então, se você não assistiu, volte 2 casas e assista o vídeo da teoria da comunicação, certo? Então, vamos para o slide. Ok, então, vamos lá, vamos acompanhar o slide, certo? Como eu disse, essa aula é uma aula introdutória à literatura, certo? Ela é uma aula 1 de literatura. Para você entender melhor essa aula, é importante que você tenha assistido antes uma aula de interpretação de texto, certo? Mais especificamente, a aula de teoria da comunicação. Ela ajuda muito o entendimento dessa aula aqui que a gente vai iniciar, tá bom? Então vamos lá. Então, se você não assistiu a aula ainda de teoria da comunicação, volte 2 casas e assista a aula de teoria da comunicação para conseguir entender melhor o que é uma literatura, certo? De todo modo, eu vou iniciar essa aula aqui lembrando o conceito básico de texto, ok? Para a gente conseguir caminhar juntos por essa aula, mesmo que você não lembre muito bem da aula de teoria da comunicação. Então vamos lá. O que é um texto, gente? Texto, basicamente, é uma mensagem, certo? Texto é uma mensagem. É muito comum, quando a gente está no presencial, perguntar ao aluno, perguntar a uma turma o que é um texto, e eles responderem, na verdade, vocês responderem que texto é aquilo que está no livro, né? É aquilo que está no jornal, ou então texto é um conjunto de palavras, e não necessariamente. Tá bom? É claro que aquilo que está no livro, aquilo que está no jornal também é texto, mas para ser texto ele não precisa necessariamente ter palavras. Por exemplo, para ser considerado um texto ele precisa sim ter uma linguagem, mas essa linguagem ela pode ser verbal, quando eu utilizo as palavras sim, de fato, ou não verbal, quando eu utilizo gestos, imagens, figuras. Por exemplo, se a gente estiver conversando, ou um passar pelo outro na rua e fazer esse gesto aqui, rolou uma mensagem aqui? Rolou uma comunicação? Se sim, isso é um texto, tá? Texto é uma mensagem, texto é uma comunicação. Se eu me comunico, eu produzo texto, tá bom? Então essa linguagem ela pode ser verbal quando tem palavras, ela pode ser não verbal quando tem imagens, e ela pode ser híbrida quando eu misturo palavras e imagens. Então, vamos dar sequência aqui que a gente vai entender melhor com os exemplos mais à frente. Sentido. Não adianta nada ela ter uma linguagem e não fazer sentido nenhum. É a mesma coisa que a gente está conversando aqui e eu falar abóbora, jamelão, jabuticaba. Sei lá. No meio de uma aula e sem razão nenhuma, entendeu? Então ela vai ter uma linguagem, mas ela não vai ter uma mensagem, ela não vai fazer sentido, entendeu? Não vou gerar uma comunicação efetiva. Então não adianta ter linguagem se não tiver sentido. E o que vai determinar o sentido? É justamente o contexto, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês agora, que é essa imagem que aparece aqui, certo? Se eu pergunto a vocês o que significa essa imagem, cada um provavelmente vai me responder uma coisa, certo? Se eu coloco essa imagem aí no meu slide e não digo absolutamente nada, eu simplesmente deixo essa imagem aí o tempo todo, ela, embora tenha uma linguagem não verbal ali, que é um desenho, uma imagem, ela não vai fazer sentido nenhum para vocês, porque ela está num contexto em que não é propício para ela estar. Tá bom? É um contexto que não contribui com a formação desse sentido. Agora, se eu escrevo embaixo a palavra unissex, você entende que aquilo ali é uma coisa que pode ser utilizada para ambos os sexos. Mas que coisa? Ainda assim não faz sentido.
certo? Ainda assim, o sentido não está completo, mesmo que eu utilize uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal também, certo? Ou seja, uma linguagem híbrida. Agora, se eu coloco isso ao lado de uma porta de um banheiro, vai fazer sentido? Sim, aí você vai entender que aquele banheiro ali é um banheiro onde homens e mulheres podem acessar, tá bom? Então, para ser um texto, eu preciso ter uma linguagem verbal, não verbal, ou as duas ao mesmo tempo, que a gente chama de híbrida. Ela precisa fazer sentido e estar atrelada a um contexto, tá bom? Como funciona a linguagem na literatura? Na aula de teoria da comunicação, vocês viram que quando eu tenho um foco na minha mensagem, eu posso utilizar dois tipos de linguagem diferentes, certo? Que é a linguagem denotativa ou denotação e a linguagem conotativa ou conotação, certo? Então vamos dar uma relembrada no que é denotação e no que é conotação. Vamos lá. Denotação é a linguagem literal, é o sentido denotativo, é o sentido real, é o sentido dicionarizado das palavras. Ou seja, é o sentido real, é o sentido original da palavra, tá bom? Enquanto conotação é a linguagem utilizada no sentido figurado, ou seja, onde expressões ou enunciados ganham um novo significado dependendo do contexto que ele está sendo utilizado. Vamos por exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho um exemplo aqui, ó, dei a minha esposa uma flor, certo? Eu tenho a palavra flor ali. Que sentido tem flor nessa palavra? Que sentido tem flor nesse contexto? Que sentido tem flor nessa oração? Certo? Flor, aqui no caso, é a parte de uma planta, né? É a parte de uma planta. Então, acho que não geraria nenhum tipo de dúvida, né? Nenhum tipo de interpretação diferente da parte de quem escutaria essa construção, tá bom? Essa construção sintática que dei a minha esposa uma flor, certo? Então, flor aqui a gente entenderia como parte de planta. Agora, se eu falo minha esposa é uma flor, presta atenção no que muda aqui. Eu estou usando a mesma palavra, certo? Eu estou usando a mesma palavra, a palavra flor. Só que eu pergunto para você, o que significa o flor aqui? Significa bonita? Significa meiga? Significa delicada? Significa sensível? Vai depender justamente do contexto, certo? Então aqui na linguagem literária, na linguagem conotativa, eu vou ter uma linguagem figurada, eu vou ter uma linguagem que tem plurissignificação, certo? O que seria plurissignificação? Mais de um significado, certinho? Então, isso aqui, essa construção aqui de baixo, quando eu tenho mais de um sentido possível, eu vou chamar de linguagem figurada ou linguagem conotativa, certo? Por que a gente chama a linguagem conotativa de linguagem figurada? A gente chama a linguagem conotativa de linguagem figurada porque ela está recheada, ela está contida de figuras de linguagem, certo? Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre figura de linguagem, mas eu vou falar aqui rapidamente sobre as principais para a gente já passar por isso rapidinho, tá bom? Então, as principais aqui, as que mais caem em prova, inclusive. Metáfora e comparação. Eu tenho aqui, ó, Lucas é um touro e Lucas é forte como um touro. Lembrando, eu estou falando exclusivamente de linguagem figurada agora, certo? Estou falando exclusivamente de linguagem figurada, ou seja, linguagem conotativa, quando a expressão ou a palavra tem mais de um significado. Então, quando eu falo aqui Lucas é um touro, eu estou utilizando uma metáfora, porque eu estou fazendo uma comparação implícita de Lucas com um touro, de alguma característica de Lucas que lembra um touro, certo? Não sei dizer qual. Não sei dizer qual. Tudo bem? Outro exemplo. Lucas é forte como um touro.
Qual é a diferença da primeira construção para a segunda construção? Na primeira construção tem uma comparação implícita. Na segunda construção eu tenho uma comparação explícita. Então a diferença entre a figura de linguagem chamada metáfora e a figura de linguagem chamada comparação ou símile, pode cair com um dos dois nomes na sua prova, é justamente em que a metáfora ela é implícita, a comparação ela é explícita, tá certo? Antítese e paradoxo. Essa é bem comum cair principalmente em vestibulares como o da UERJ, tá? Antítese. Antítese é quando eu tenho termos opostos dentro de uma mesma sentença, tá? Dentro de uma mesma, de um mesmo enunciado. Por exemplo, eu tenho aqui a tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Eu tenho a expressão tristeza e tenho a expressão felicidade. Elas são expressões contrárias, são antônimas, certo? Estão dentro da mesma oração. E aqui, no paradoxo, eu tenho minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Qual a diferença da antítese para o paradoxo? A antítese vai ter essa construção, tudo bem? De antônimos dentro da mesma sentença, mas ela não rompe com a lógica. Por exemplo, faz sentido você ter dentro da vida tristeza e felicidade, como se eu falasse minha vida é de noites e dias, minha vida é composta por noites e dias. Faz sentido, tudo bem? Faz sentido. Eu tenho palavras que se opõem, mas elas estão indo no mesmo sentido. Agora, quando eu falo sonhando acordado, ela rompe com a lógica. Tá? Quando eu tiver palavras opostas que rompem com a lógica, aí sim eu vou ter um paradoxo. Tá certo? Eufemismo e hipérbole. Eufemismo e hipérbole é bem fácil de diferenciar, porque o eufemismo é uma forma de você suavizar, tudo bem? Suavizar uma expressão. Deixa eu corrigir aqui que está ao contrário. Os exemplos, só um minuto. Vamos lá. Só um minutinho. Ok, acho que agora está aparecendo direitinho para vocês. Isso. O eufemismo ele vai suavizar uma expressão, tá? Então, o eufemismo é aqui de baixo. Era uma moça de inteligência bastante limitada. Ou seja, ao invés dele chegar a falar que a mulher era uma porta, uma jumenta, ele falou simplesmente que a inteligência era limitada. Então, é uma forma de suavizar, tipo, partiu dessa para melhor. Tá, foi para a terra dos pés juntos. Até apesar que terra dos pés juntos é pior do que falar que morreu, né? Então, o eufemismo é uma forma de suavizar uma expressão, tá bom? Enquanto a hipérbole é uma forma de potencializar uma expressão. É um exagero. Por exemplo, eu estava morrendo de rir da piada dele. Ninguém morre de rir, né? Isso aí, provavelmente a piada nem era engraçada também, porque piada geralmente não tem graça. Então, por último, metonímia e catacrese. Essa também é bem confundida pelos alunos nas provas. Então, li muitas vezes Camões. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Hoje eu almocei 2 pratos. Asa da xícara, maçã do rosto, braço da cadeira, batata da perna. Vamos lá, por que as pessoas confundem isso daqui? Vamos lá, a primeira aqui, ó, li muitas vezes Camões. A pessoa que diz que leu Camões, ela não leu o ser humano Camões, até porque ele já morreu, seria meio esquisito se ele é uma pessoa que morreu. Mas está falando justamente do livro, certo? Então eu estou utilizando o autor no lugar da obra, certo? Então quando eu faço essa troca, eu tenho uma metonímia. Outra forma de metonímia, ele possui inúmeras cabeças de gado. Ele não tem só a cabeça do boi, ele tem o boi inteiro, mas ele utiliza uma parte para exemplificar, para representar um todo.
Hoje eu almocei 2 pratos. Pô, a pessoa, se não comer vidro, obviamente, que seria bem esquisito, não come o prato, né? Ela come a comida que está no prato. Igual bebi 2 copos. A pessoa não bebe o copo, bebe o que está dentro do copo, certo? Quando há uma relação de lógica entre os elementos, por exemplo, eu falo que li Camões, dá para entender que eu li o livro de Camões. Quando eu falo que eu tenho cabeça de gado, dá para entender que eu tenho um boi lá, né? Tem bois, tenho, né, uma criação de gado. Quando eu falo almocei 2 pratos, a pessoa entende ali que tem, de fato, uma relação de que você comeu o conteúdo que estava em 2 pratos, não comeu literalmente 2 pratos. Diferente de quando eu falo asa de xícara ou maçã do rosto. Asa da xícara, maçã do rosto, batata da perna, braço da cadeira, perna da mesa, essas coisas assim, essas expressões, elas são consideradas catacrese porque eu pego um termo de outro lugar, por exemplo, um termo que não tem necessariamente uma relação com o objeto. Por exemplo, o que asa tem a ver com xícara? Nada. Eu só utilizei o nome, né, de asa para falar daquele suportezinho da xícara lá onde você segura, porque ela tem uma relação de semelhança com uma asa ou com um braço, assim como o braço da cadeira ou maçã do rosto ou batata da perna. Tem uma relação de semelhança, mas não tem uma relação de fato com o objeto. Diferente de Camões ter relação com o livro de Camões, cabeça de gado ter relação de fato com o gado e prato de fato ter relação com a comida, certo? Então, a metonímia tem uma relação real com o termo que ela está substituindo. A catacrese não, certo? É só por uma ausência mesmo de um termo específico para denominar aquilo, eu utilizo um outro termo de uma outra espécie, de um outro lugar, certinho? Então, finalmente, vamos falar da nossa literatura. O que é a literatura, então? Literatura, para o pensador grego Aristóteles, seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Então, começou a se discutir arte lá na Grécia Antiga, certo? A arte, ela vem sendo pensada desde a Grécia Antiga. A arte, ela é pensada como uma imitação da realidade, tá bom? E quando a gente fala de literatura, a gente vê literatura como arte. Assim como a tinta se relaciona com a pintura, as palavras se relacionam com a literatura, tá bom? Para ser considerado arte, ela precisa ter basicamente 3 elementos, segundo ainda o pensamento de Aristóteles, que é a mímese, ou seja, é o processo de representação da realidade promovido pelas diferentes formas de expressão artística. Então eu vou ter mímese na pintura, eu vou ter mímese na música, eu vou ter mímese na literatura, tá? Então mímese é quando você escreve um texto, faz uma pintura, faz uma música baseado em alguma coisa da realidade, certo? Reflete a realidade de algum modo. Catarse. Catarse é uma relação com quem recebe essa obra, com o espectador dessa obra. Então a catarse é quando há uma identificação do receptor do processo artístico com a obra. Por exemplo, sabe quando você vê um filme e se emociona ou se identifica com o personagem daquele filme? Quando você escuta uma música e chora, lembra de alguém? Esse efeito, esse sentimento que causa em você é a catarse acontecendo, tá? É quando você se identifica com a obra. E, por fim, a verossimilhança. A verossimilhança é uma estrutura lógica, ou seja, é a coerência da obra, tanto dentro dela mesma, quanto com a realidade. Por exemplo, eu assisto um filme como Tropa de Elite, por exemplo. Ele é um filme que reflete algumas coisas da sociedade, certo? Então ele tem mímese, ele imita a realidade de algum jeito. A catarse é quando você se identifica com aquele processo, com aqueles personagens, quando você
começa a questionar algumas ações de algumas pessoas de acordo com aquilo que está sendo vivido no filme. A verossimilhança, ali ele preza muito pela verossimilhança externa, ou seja, com a lógica que acontece no mundo real. Então ele tenta ser o mais próximo possível da realidade, tudo bem? Agora, por exemplo, se você pega um filme como Harry Potter, ou Vingadores, ele preza pela verossimilhança externa também, porque ali tem personagens que você pode se identificar como personagens reais. Porém, a preocupação maior dele ali é com a verossimilhança interna, com o sentido dentro do texto, tudo bem? Certo? Então, mais pra frente a gente vai ver melhor, quando formos ver períodos literários, a gente vai entender melhor essa relação de verossimilhança. Características do texto literário. Plurissignificação, ou seja, palavras conotativas, tá? Expressões conotativas, expressões com mais de um significado, linguagem figurada. Ficcionalidade, todo texto literário, todo texto artístico é ficção, por mais real que ele pareça, tá bom? É ficção, certo? Aspecto subjetivo. O texto ele vai apresentar normalmente um olhar pessoal do artista, certo? Um olhar pessoal do artista, e baseado nas suas experiências, nas suas emoções. Então essa é uma característica importante do texto literário, certo? Então todas essas características aqui, tem mais uma ênfase na função poética da linguagem, isso daí é relacionado à teoria da comunicação, que vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, assistam essa aula de teoria da comunicação, que ela é importantíssima para a interpretação de textos. Então, basicamente, esses 4 elementos aqui vai distinguir a linguagem literária, ou seja, a literatura, a arte, da linguagem não literária, que seria um artigo de opinião, um jornal, textos jornalísticos no geral, certo? Então, tudo que está aqui na sua tela agora representa características específicas do texto literário. Tudo bem? Eu posso encontrar no texto publicitário também algumas dessas características. Porém, a gente vai falar disso em um outro momento, certinho? Além de definir o que era literatura, os gregos também dividiram a literatura em gêneros literários, certo? Em gêneros literários. E foram divididos em 3 gêneros. O gênero narrativo, que é o gênero que conta histórias, certo? O gênero lírico, que é a poesia, que é o poema. E o gênero dramático, que são as peças de teatro, são textos para serem representados, certo? Para não ficar uma aula muito extensa, a gente vai falar individualmente desses gêneros em outros vídeos, tá certo? Então é isso, talvez o meu vídeo tenha travado um pouquinho, né? Deu um corte abrupto, mas é porque eu não tenho uma conexão muito estável com a minha webcam. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Qualquer dúvida, manda por aqui, deixa no comentário, deixa em algum lugar, manda aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo, manda por e-mail, manda por um sinal de fumaça, do jeito que você conseguir me enviar, a gente responde, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.